A paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 19, do verso 16 em diante, onde vemos aqui a passagem do jovem rico. Esta é uma passagem que a palavra de Deus, ela nos fala profundamente, nos confrontando a renúncia e nos dando o entendimento de que a salvação não é pelas obras, mas sim pela graça de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Alguém se aproximou de Jesus e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me perguntas sobre o que é bom? Bom é um só, Deus. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou-lhe: Quais? Jesus respondeu: Estes: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o moço: Tudo isto tenho guardado. Que me falta ainda? Jesus respondeu-lhe: Se queres ser perfeito, vai e vende o que possui e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O moço, ouvindo esta palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Irmãos, veja que aqui a palavra de Deus está nos mostrando que um jovem que tinha desejo pela salvação de Deus, ele chega até Jesus, vendo que o Senhor Jesus é o enviado de Deus. Então ele pergunta: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então o Senhor Jesus logo censura ele: Olha, não me chama de bom, porque bom é um só, que é Deus. Veja que este jovem, ele era um cumpridor da lei de Moisés, podemos dizer assim. Porque o Senhor Jesus diz para ele: se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele diz: quais? E o Senhor Jesus cita para ele aqui os mandamentos, ao menos alguns mandamentos de Êxodo, capítulo 20. Ele diz: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele cita aqui 6 mandamentos. Esse amarás o teu próximo como a ti mesmo se encontra em Levítico, capítulo 19, verso 18. E veja que neste momento o jovem diz: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E diz o relato em Marcos, capítulo 10, versos 17 a 22, onde relata essa mesma passagem, que o Senhor Jesus amou este jovem. Porque o Senhor Jesus viu que só lhe faltava uma coisa. E veja que o Senhor Jesus confronta ele a vender os seus bens, dar aos pobres e vir e seguir Jesus, porque quando ele fizesse assim, se ele o fizesse, ele teria um tesouro no céu. Mas observem que este jovem, ele entristecido, ele vira e sai porque ele tinha muitos bens. E o coração dele estava nos bens que ele possuía. Observe que neste momento em que o Senhor Jesus diz para ele: se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos, e o Senhor Jesus cita para ele quais mandamentos, reflita comigo que este jovem, em seu semblante, ele se alegrou. Por quê? Era algo que ele vinha fazendo no seu dia a dia, observando as obras da lei, os mandamentos de Deus. Então, certamente no coração deste jovem, ele acreditou já estar salvo, já ser um herdeiro da vida eterna.
Então o Senhor Jesus diz para ele: te falta ainda uma coisa. Te falta você renunciar àquilo que você mais ama nesse mundo por amor ao reino de Deus. E veja que o Senhor Jesus não diz para ele: olha, te falta ainda muitas coisas. Não, o Senhor Jesus diz: te falta uma só coisa. Isso que o seu coração está preso, você precisa renunciar e me seguir. Então, ele neste momento, por esse ponto, ele entristece e sai pesaroso. Então veja que de nada serviu para ele aquela justiça em que ele tinha. Porque veja que a salvação não é mérito das obras de cada um de nós, por mais que elas sejam dentro da palavra de Deus. Quando nós abrimos aqui a nossa Bíblia, em Eclesiastes capítulo 12, verso 13, a palavra de Deus diz assim: de tudo o que foi ouvido, teme a Deus, observa os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Sim, Deus fará toda a obra vir a julgamento, tudo o que ela contém de bom ou mal. Então veja que observar os mandamentos de Deus é o dever de todo homem, de toda mulher, de todo jovem. E a observância das obras da lei, dos mandamentos, não são para salvar uma pessoa. Não são. Porque a salvação, ela não é pelas obras. Quando nós abrimos aqui a nossa Bíblia, em Efésios capítulo 2, no verso 8, nós lemos assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se encha de orgulho. Então a salvação é mediante a graça de Deus, é por meio da fé. Ela não é mérito pessoal, ela não vem das obras. Porque se a salvação fosse pelas obras, então alguém poderia ter do que se gloriar. Não, eu sou salvo porque eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não levanto falso testemunho, eu amo o meu próximo, eu honro meu pai e minha mãe. Veja que cumprir as obras da lei, os mandamentos, é o dever de cada um, mas a salvação é pela graça, mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aqui a palavra diz ainda: pois somos criatura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus já antes preparara para que andássemos nelas. Então as boas obras foram criadas por Deus para que os seus filhos andem nelas. Então observe que claramente o Senhor Jesus pede a este jovem que ele renuncie ao dinheiro, porque o coração dele estava no dinheiro. E tudo aquilo que está em primeiro lugar na vida de uma pessoa que está ofuscando a luz de Cristo, é necessário que seja renunciado para que a luz de Jesus possa resplandecer. Vamos ler aqui também o texto em Mateus capítulo 6, verso 19 a 21, que diz assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Veja que Cristo Jesus, ele diz: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. E aqui o Senhor Jesus está dizendo: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então o Senhor Jesus, ele pede isso para cada um de nós, ele pede essa renúncia total, porque o nosso
tesouro tem que estar nos céus, para que o nosso coração esteja nos céus. Se o seu tesouro está no dinheiro, então o seu coração está no dinheiro. Se o teu tesouro está nos vícios, então o teu coração está no vício. Se o teu tesouro está nas coisas do mundo, então o teu coração está no mundo. É preciso que você renuncie a esta uma só coisa, para que você seja perfeito e tenha um tesouro nos céus. Porque a palavra continua dizendo no verso 24: ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Veja que não é possível servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro, ou Mamon, que era a divindade das riquezas. Não tem como você estar dividido. Não tem como você estar com um pé na igreja e outro no mundo. Não tem como você ter comunhão com luz e trevas. Não tem como você permanecer num jugo desigual. Não há comunhão entre Cristo e Belial. Então, ou você tem que amar um e odiar o outro, ou vice-versa. Não tem como. Observe que o Senhor Jesus está dizendo: não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo, ele confrontou este jovem. Olha, te falta uma só coisa. Renuncia tudo quanto você tem e vem e me segue. Mas ele se entristeceu porque possuía muitos bens. Veja que a palavra de Deus em Eclesiastes, se não me engano, capítulo 7, ali ela diz que ter riquezas, fazendas e o poder desfrutar delas é dom de Deus. Mas veja que o foco aqui da mensagem, o que o Espírito Santo está nos despertando e nos chamando a atenção, é que se o nosso coração se apega a algo e este algo está em primeiro lugar em nossa vida, então nós somos confrontados a renunciar a tal coisa, seja o dinheiro, seja a esposa, seja o marido, seja o filho, seja a filha. Por amor do reino de Deus, nós temos que renunciar. Veja que aqui no verso 27 do capítulo 19, a palavra diz assim: Pedro, tomando então a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo a vós que me seguistes, quando as coisas forem renovadas e o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, vós vos assentareis também em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E quem tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por amor do meu nome, receberá muito mais e terá em herança a vida eterna. Em herança a vida eterna. Então veja que aqui o Senhor Jesus diz: olha, você que deixou casa, pai, mãe, irmão, esposa, por amor de mim, você receberá muito mais no tempo presente, com perseguições, e no tempo futuro, a vida eterna. Então veja que esse abrir mão do pai ou da mãe ou do filho é no sentido de que se o seu filho não quer seguir Jesus, então você deixa ele seguir o caminho dele e você segue. Se a sua esposa não quer seguir Jesus, então você segue. Você não precisa se divorciar dela. Se ela quer viver com você, vocês vivam em paz, mas você serve Jesus. Da mesma forma, se o marido não quer seguir, mas a esposa quer seguir, então que a esposa siga a Jesus e viva em paz com o seu marido. E observe que aqui nesse contexto, nós entendemos que na fala de Pedro, ele mostra que no chamado deles para o apostolado, para o ministério, eles abriram mão de tudo mesmo. Eles saíram seguindo Jesus
e deixaram suas casas, deixaram suas esposas, seus filhos, e naquele momento estavam inteiramente à disposição do Senhor Jesus. E quando nós prosseguimos aqui, irmãos, e abrimos a nossa Bíblia em Romanos, no capítulo 3, no verso 20, diz assim: porque diante de Deus ninguém será justificado pelas obras da lei, pois da lei vem só o conhecimento do pecado. Veja que esse jovem, ele pensou em seu coração que já tinha alcançado justiça pelo fato de ser um praticante dos mandamentos. Por isso, quando ele diz para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus diz: por que me chamas bom? Bom é um só, é Deus. E naquele momento, esse jovem não reconhecia que Jesus era Deus. Então o Senhor Jesus diz para ele: olha, não tem ninguém bom que pelos próprios méritos possa alcançar justiça, porque bom é Deus, somente Ele é justo, e dele vem a salvação. Então a palavra está dizendo que diante de Deus ninguém será justificado pelas obras da lei, porque da lei vem o conhecimento do pecado. E você observa que se você lê um artigo da lei para um ladrão, o ladrão vai ter consciência de que ele cometeu uma infração. Mas o fato dele conhecer a lei que está o condenando, essa lei não o justifica. A sua consciência continua da mesma forma. Então o fato de um estrupador saber que ele cometeu um crime e que ele vai ser condenado pelo artigo tal da lei, isso não traz para ele justiça, unicamente traz condenação. Então a lei foi dada com o objetivo de mostrar que nós somos pecadores e que nós não podemos alcançar justiça diante de Deus pelas nossas obras, pelas obras da lei. Porque a lei, ela traz o conhecimento do pecado. Quando nós lemos aqui Romanos capítulo 7, verso 7, diz assim: que diremos então, que a lei é pecado? De modo algum, entretanto eu não conheci o pecado senão através da lei, pois eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então veja que esse é o objetivo da lei, trazer o conhecimento do pecado e trazer a condenação para o pecado. Por isso, quando nós continuamos a leitura aqui do capítulo 3, no verso 24, a palavra diz assim: e são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Deus o expôs como instrumento de propiciação por seu sangue, mediante a fé. Então veja que a justiça é somente mediante a graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então é isto que o Senhor Jesus nos ensina nesta passagem de Mateus capítulo 19, onde ali tem esse encontro do jovem rico com ele. Ninguém, pelo fato de ser bonzinho, pelo fato de ser zeloso, pelo fato de ser uma pessoa que vai à igreja, que pratica a palavra de Deus, ninguém está salvo por este fato. Não, isto é dever de todo cristão, observar a sã doutrina. Mas nós seremos salvos, nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. É isso que está dizendo aqui, porque diante de Deus ninguém será justificado pelas obras da lei, pois da lei só vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20, verso 24. E são justificados gratuitamente por sua graça em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus, naquele momento, buscando exortar aquele jovem a alcançar essa perfeição, essa justiça que vem da graça de Deus,
Ele diz: olha, o seu coração está no dinheiro. Então você precisa se desfazer desses bens, dar aos pobres e vir e me seguir. E você terá um tesouro no céu. Veja que se esse jovem tivesse acolhido esta palavra do Senhor Jesus, certamente ele teria sido uma das testemunhas que depois teriam propagado a mensagem do Evangelho. Mas veja que nesse momento ele rejeitou. Então observe que aqui a palavra de Deus, ela nos mostra que todos nós, em algum momento, somos confrontados pelo Senhor Jesus a nos atermos a esta uma só coisa que falta. Então nós devemos fazer um exame de consciência e compreendermos que o Senhor Jesus, ele não nos quer divididos. Ele nos quer na nossa integridade. Ele quer ser o primeiro na nossa vida. Então nós precisamos refletir neste ponto onde ele disse: uma só coisa te falta. Veja isso. Uma só coisa. E esta uma só coisa foi onde este jovem perdeu tudo o que ele tinha feito até ali. Porque isso foi tão radical para ele que ele ficou escandalizado e saiu e não aceitou a palavra de Jesus. Mas a palavra de Deus aqui, ela continua dizendo: então Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. Eu vos digo, ainda é mais fácil o camelo entrar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram: quem poderá salvar-se? Jesus, fixando os olhos, disse: ao homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, vamos ficar com esta palavra. Vamos renunciar por amor do reino de Deus. Vamos procurar de todo o nosso coração seguir a Cristo, não deixando que nada nem ninguém venha ser obstáculo entre nós e Jesus, nem o dinheiro, nenhuma das coisas deste mundo. Porque, como eu já disse, em algum momento ele vai nos confrontar e nós precisamos acolher a palavra dele. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe e que vocês possam caminhar na luz do Evangelho, tendo os seus nomes escritos no livro da vida. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.